Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso Conversa na Margem Esquerda e aqui à esquerda, né, tem tudo a ver com o nosso tema hoje, que é explicar um pouquinho para vocês o que significa esta palavra, esse conceito, né, socialismo. Por quê? Porque o socialismo, ele é um conceito que tem várias e várias explicações, várias e várias teses, né, de como se definir o que é socialismo, né? Por quê? Porque as pessoas têm uma noção genérica, né, de socialismo, que tem a ver um pouco com até a ideia, né, de que existem alguns países socialistas. Então, por exemplo, Cuba é socialista, a China é socialista, a Coreia do Norte e tal, etc. Né? Outros falam, mas aí se você pegar então alguns países europeus, como os países nórdicos, né, a Suécia, a Dinamarca e tal, a Finlândia também podem ser considerados socialistas. Né? A França, por exemplo, já teve presidentes do Partido Socialista, François Hollande, por exemplo, né? François Mitterrand, que também era o mais famoso, né, dos líderes socialistas franceses. Então, esta palavra, ela acaba sendo, e também o conceito, né, de socialismo, ele acaba sendo muito amplo, né? Então, aí as pessoas, então, confundem um pouco, né, ou têm uma noção apenas parcial do que seria esta palavra, ou este conceito, né, de socialismo. E normalmente, quando a gente fala de esquerda, né, a gente normalmente está falando de socialismo, né, principalmente no mundo mais contemporâneo, né, quando a gente falou lá no primeiro programa, né, o que é ser de esquerda e tudo mais, né, por quê? Porque estavam, né, os mais radicais nas ideias de mudança da sociedade, estavam à esquerda, né, da Assembleia francesa, Assembleia Nacional Constituinte Francesa, que eram, no caso, os jacobinos. E a partir daí, né, o que é para resumir, né, a direita ela quer conservar, o centro ele quer mudar algumas coisas e manter outras, né, e a esquerda quer mudar a sociedade, o país, a economia e tal. Então é mais ou menos isso. Então, como nós vivemos, né, num sistema capitalista, então a palavra e o conceito socialismo, ele tem a ver com algo que vai contra o capitalismo, né? Ele é anticapitalista, certo? Agora, existiram no desenrolar da história algumas ideias, né, que a gente pode dizer que seriam de social-democracia ou trabalhismo e tudo mais, que também nos remetem às ideias de socialismo ou de esquerda. Né? E essa ideia de socialismo, ela nos torna basicamente um anticapitalismo, né? Mas se torna algo aonde nós temos, né, uma interpretação de que o capitalismo é algo extremamente prejudicial ao ser humano. Por quê? Porque ele é concentrador de renda, né? Então acaba havendo muita pobreza, muita miséria. Por quê? Porque poucas pessoas dentro do sistema conseguem acumular muito capital, muito dinheiro, e a maioria não consegue ter, né, às vezes, o mínimo para subsistência. Então, se a gente partir do pressuposto que o sistema capitalista é um sistema concentrador de renda e, portanto, gera muita pobreza e muita miséria, né? O que nós vamos ter? Nós vamos ter as ideias socialistas, né, caminhando para algo que seja a distribuição mais equânime, mais igualitária da riqueza, né? Ou seja, nós temos a produção da riqueza e essa riqueza então vai ser melhor distribuída, né, entre a população. Então nós não vamos ter nem, né, pouquíssimas pessoas bilionárias e tudo mais, né? E não vamos ter bilhões de pessoas pobres ou miseráveis, né? Nós vamos ter mais ou menos todo mundo, né, com a mesma renda. Então as ideias socialistas, elas têm, no geral, a ideia de distribuição melhor da riqueza, né? Ou seja, então dentro do sistema capitalista, devido historicamente ao capitalismo caminhar para esse tipo de organização, né, para esse tipo de consequência, né, ou seja, a produção de muita riqueza,
mas, né, em contraposição a essa muita riqueza produzida, uma péssima distribuição, uma concentração de renda, né? Ou seja, pouquíssimos têm muito e muitos bilhões de pessoas, né, não têm nada. Então, vamos dizer, evolução histórica do capitalismo, ela tem a ver, segundo alguns, com a própria ideia do capitalismo, porque o capitalismo é uma ideia de iniciativa individual, iniciativa privada. Então, é propriedade privada, né, e acumulação do capital privadamente. Então, o que vai acontecer? As ideias, né, isso historicamente aconteceu, né, está comprovado historicamente que quando o capitalismo ele começa a se desenvolver muito, há uma péssima distribuição de renda. Aí você pode ter uma explicação que seja psicológica, né? Porque o ser humano é egoísta, então quanto mais ele acumula, mais ele quer e tudo mais, né? Então, isso, né, às vezes não interessa para nós nesse momento, né? A causa desta concentração de renda, a causa desta ideia de miséria, né? Então, pode ser que seja o egoísmo do ser humano, pode ser que seja algo dentro do sistema que leva o ser humano a fazer isso, né? O que importa para nós é a gente saber que, historicamente, sempre houve isso, né? Quando a gente pega a primeira revolução industrial, pega a segunda revolução industrial, a terceira, já estamos falando até em quarta, aí nós já estamos numa sociedade hoje pós-industrial, né? Estamos num capitalismo financiarizado e tudo mais, e acaba realmente acontecendo isso, né? Uma concentração muito grande de renda. Hoje nós temos pouquíssimos bilionários e temos bilhões de pessoas pobres, né? E talvez 1 bilhão, né? 1 bilhão e 300, 1 bilhão e uma população chinesa, por exemplo, mundial, né? Que é miserável, né? Ou seja, não tem o básico, né? Não tem o mínimo para se alimentar, né? Então, dentro dos 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, você tem cerca de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas que são miseráveis, né? E você tem outras cercas aí de 4, 5 bilhões são pobres, né? Então, há uma concentração de renda. Então, isso é fato, né? E até os próprios defensores do sistema capitalista dizem que isso, né, faz parte, né? Então, nem eles negam a concentração de renda, só que eles dizem que faz parte da própria natureza, né, do ser humano e natureza até da produção econômica. A produção econômica é assim, né? Então, muitos capitalistas defendem o capitalismo como a ideia de que o capitalismo é a essência, né, da produção humana, certo? Aí vem, né, devido à produção de muitas pessoas pobres, miseráveis e tal, né? E aí nós temos uma noção de que todos são iguais e tudo mais, então começam a surgir ideias, né, que vão se contrapor ao capitalismo, né, a essa ideia de acumulação do capital em termos privados e essa concentração de renda. Então, alguns começam a dizer que essa concentração de renda não é democrática, né? Por quê? Porque as pessoas, por várias causas e tal, elas acabam sendo levadas à pobreza e à miséria, né? Então, é daí que alguns que defendem vêm surgir, né, o conceito de meritocracia, ou seja, as pessoas que enriquecem, né, que têm um bom padrão material de vida, e etc., etc., são pessoas que lutaram para conseguir isso, né? Pode ser que isso seja verdade. Agora, dentro de um sistema, né, quando você tem a existência de bilhões de pessoas pobres, né, e cerca de 1,5 bilhão de pessoas miseráveis no mundo, então nós podemos começar a questionar o sistema, né? Então, será que esse sistema é um sistema justo? Será que esse sistema é um sistema que efetivamente pode gerar melhoria de vida para as pessoas, né? Então, aí os questionadores do sistema capitalista, né, são tão genericamente chamados socialistas. Então, existem alguns socialistas que acham que você tem que, né, arrancar do capital, né, uma parte da riqueza e redistribuir, sem acabar com a propriedade privada, sem acabar com o sistema capitalista em geral, né, como ele funciona, mas você vai ter aí uma taxação
efetiva, por exemplo, né, das grandes fortunas, uma taxação do grande capital, né, uma taxação das empresas, né, que estão em lugares onde não se paga impostos e tudo mais, né? Então, nós vamos ter uma parte dessas pessoas, né, que questionam o sistema capitalista, né, querendo, então, humanizar esse capitalismo, né? E como é que você consegue essa humanização do capitalismo? Você consegue através de leis, né? Aí a função do Estado é primordial, né? Aí o Estado vai impor leis que vai obrigar, né, os grandes capitalistas a distribuir essa renda. Como? Né? Principalmente com a cobrança de altos impostos. É por isso que alguns falam que nos países escandinavos nós temos uma certa ideia de socialismo. Por quê? Porque lá nós temos percentuais equivalentes a 60% de cobrança de impostos, né? Ou seja, há uma transferência, né, da riqueza para a população, né, para os serviços públicos, né, e também para aumentos salariais e tal, ou seja, o Estado se coloca como mediador para fazer essa distribuição de renda. Então, isso é um aspecto, né? O outro aspecto do socialismo seria algo um pouco mais radical, né? Que seria o quê? Você acabar efetivamente com a propriedade privada, certo? Então você vai lá, acabando com a propriedade privada, você vai gerar uma maior igualdade entre as pessoas, certo? Mas aí é que começam as problemáticas, né? Por quê? Porque aí você tem alguns teóricos que vão falar que tem que acabar com a propriedade privada de alguma forma, outros têm de outra forma e tudo mais, né? E, historicamente, nós tivemos a implantação de um sistema, né, considerado, então, socialista tal, na Revolução Russa de 1917. Aí ela tem, né, a Revolução Russa de 17, ela tem uma especificidade, né? Por quê? Porque ela pega a teoria de um grande pensador, né, que é um teórico, né, um filósofo, né, um economista, né, chamado Karl Marx, né, de origem alemã, e junto com Friedrich Engels, também de origem alemã, eles vão, então, ter uma ideia de como acabar com o capitalismo. E isso acabou se tornando um pouco mais, vamos dizer, famoso, né? Por quê? Porque houve a implantação de um sistema, né, econômico, político, social, que, em tese, se baseou, né, nas ideias de Marx e Engels, né? Principalmente do Marx. Então, o Marx ele se torna um grande teórico, né, do socialismo, né, onde ele tem então uma proposta para suplantar o capitalismo e depois, né, se instalar uma sociedade que ele chama então de socialista e depois chegando então a uma sociedade comunista, certo? Então, isso acabou levando a esses conceitos, né, serem mais ou menos levados para a maioria das pessoas, né? Então as pessoas sempre dizem então que o comunismo, o socialismo e tal, etc, foi o que existiu na União Soviética, que foi o país que surgiu após a Revolução Russa de 1917 e depois, né, da Segunda Guerra Mundial, com todos aqueles países da Europa central e oriental, né, que tinham ali uma presença, né, da União Soviética em termos militares ali devido à ação contra as tropas nazistas, né, que estavam não só em território soviético, mas também em território de toda a Europa central e oriental, né? E aí o exército soviético, o Exército Vermelho, né, na sua contraofensiva a partir de 1943, começou a expulsar os nazistas e a ocupar determinados países ali fronteiriços, né, que seria a Bulgária, seria a Hungria, seria a Polônia, né, países ali, Iugoslávia e tudo mais, né, que faziam fronteira, né, com a União Soviética e que tinham sido invadidos pelos nazistas para que depois houvesse a invasão na União Soviética. Então, quando, depois da vitória dos aliados, né, inclusive a União Soviética, ali, né, na Segunda Guerra Mundial,
houve a implantação de sistemas parecidos com o da União Soviética nesses países, né, os países do leste europeu, né, aquilo que vai ser depois conhecido como cortina de ferro, né, nas ideias do Ocidente, né. Então, essas ideias socialistas e depois comunistas, né, passaram a ser ideias que, de alguma forma, as pessoas conhecem mais, né, exatamente porque ela está historicamente efetivada, né, União Soviética e depois os outros países, né, e ali também, com a ajuda da União Soviética, a implantação do socialismo, né, com a Revolução Chinesa, né, a ajuda também soviética, né, e chinesa para a implantação do socialismo no Vietnã, por exemplo, né? Na Coreia, depois que virou só a Coreia do Norte, né? Porque houve depois na Guerra Civil, né? Houve um armistício e a Coreia do Norte, então, se diz, né, uma Coreia socialista ou comunista, né? E a Coreia do Sul é uma república capitalista, né? Um país é dividido aí, essa divisão se deu exatamente nessa luta da Guerra Fria. E depois temos países africanos, temos Cuba aqui na América e tudo mais, né? Então, essas ideias daí do comunismo e do socialismo acabam se cruzando, né? E assim confundindo muito a cabeça das pessoas, né? Mas, né, historicamente é uma coisa, teoricamente é outra. Então, o que a gente pode dizer é que as ideias socialistas, né, elas são ideias que tendem, então, ao quê? Ou, né, a fazer com que dentro do sistema capitalista tenhamos uma melhor distribuição de renda, né, ou, né, que tenhamos aí uma possibilidade de acabar com o sistema capitalista, fazendo com que haja o quê? Né? De alguma forma, o fim da propriedade privada. Né? E da propriedade privada do quê? Dos meios de produção, né? Que seriam, então, né, ligados às grandes fábricas, grandes indústrias, né, ligados às grandes fazendas produtoras, né, também ligados aos grandes bancos e o sistema financeiro em geral e tal, né. É óbvio que dentro dessa ideia, né, quando se fala em fim da propriedade privada, está se falando em fim da propriedade privada dos meios de produção, né, não é que o cidadão, a cidadã, né, não fosse ter a sua casa, né, o seu carro e tudo mais, né, isso seriam propriedades individuais, e até alguns, né, que prevêem a pequena propriedade, né, pequeno comércio e tudo mais, né, é quando esses grandes, né, meios de produção, que a gente pode dizer assim, é que seriam, então, socializados ou estatizados, e aí você tem também uma disputa, né, ideológica. Por quê? Porque alguns dizem que este fim da propriedade privada teria que vir com a estatização. Então, os meios de produção seriam estatizados. Então, com o sistema financeiro, as grandes casas comerciais, as grandes fazendas, né, as grandes propriedades rurais, né, as grandes fábricas e tal, tudo seria estatizado, ou seja, passaria para a mão do Estado, né? Outros socialistas defendem que essa socialização, ela não é confundida com estatização, né? Seria, então, ter a própria auto-organização dos trabalhadores dentro das fábricas, das terras e tal. Então, seria uma propriedade social dos meios de produção e não uma propriedade estatal. Então, você percebe que nós temos aí muitas nuances, né, do que seria efetivamente o socialismo, né? Por quê? Porque alguns se dizem socialistas, né, tal, eles dizem que a propriedade privada dos meios de produção tem que ser estatizada. Outros dizem que tem que ser socializada. Então, aí você tem diferenças básicas entre eles, né? Então, essas diferenças não são apenas econômicas, né? Elas também se dão dentro de uma ideia de como, né, o que eu faço com a economia vai gerar, então, algumas diferenciações na sociedade, na política e tudo mais, né? Então, no próximo programa, nós vamos falar exatamente essas diferenças, né? Quer dizer, se eu estatizo os meios de produção, como é que fica? Se eu socializo os meios de produção, como é que fica, né? E depois, obviamente, nós vamos ter um programa específico falando das ideias
marxianas, né, as ideias de Karl Marx, exatamente para explicar qual seria a teoria dele, né? Aqui nós estamos fazendo uma coisa mais geral hoje, né? Então, no próximo programa a gente entra na consequência, né, até usando o Marx, né, que como a infraestrutura da sociedade é a economia, se eu mudo a economia, eu vou mudar a infraestrutura, né? Vou mudar se a superestrutura, aliás, né? Acaba sendo mudada, porque a infraestrutura mudou, né? Então eu tenho uma mudança. Na base eu vou ter uma mudança no que está em cima, na superestrutura, né? Então a infraestrutura é a economia. Então se eu mudo a economia, a sociedade, a política, a cultura, tudo vai mudar dentro dessa ideia. Então, no próximo programa, nós vamos falar exatamente desta sociedade, dessa política e tal, com a mudança, né, do sistema de propriedade privada dos meios de produção. Valeu, um grande abraço, até mais.